Em 16 de julho, a igreja celebrou a memória de Nossa Senhora do Carmo no Monte Carmelo, na cidade de Haifa, no norte de Israel. Em Jerusalém, o encontro entre um grupo de universitários e representantes do judaísmo, cristianismo e islamismo para aprofundar os símbolos e ações das 3 religiões monoteístas da Cidade Santa. Na terça-feira, 18 de julho, a Igreja Russa Ortodoxa de Jerusalém, junto com muitas autoridades civis e religiosas, celebrou a reabertura do grande complexo da época czarista. A conclusão do acampamento de verão da Fundação João Paulo II de Belém e a entrega dos diplomas de conhecimento da língua italiana a 21 jovens palestinos. Uma olhada na história e no programa educacional do Conservatório Nacional Edward Said, junto com os estudantes e os docentes do Instituto. Haifa é a terceira maior cidade de Israel. Localizada às margens do Mediterrâneo, tem beleza particular. Está nas encostas do Monte Carmelo, local sagrado citado nas Sagradas Escrituras, sobretudo em episódios ligados ao profeta Elias. Acredita-se que sua visão foi uma prefiguração de Maria, que, trazendo Jesus em seu ventre, trouxe ao mundo vida e fecundidade. Qui si è rivelato nel segno della nube, rivelato Aqui se revelou no sinal da nuvem aquela que seria a mãe do Senhor, a mãe de Deus, portanto. Aqui é verdadeiramente o primeiro santuário de Nossa Senhora de toda a história. Maria se revelou 8 séculos antes de seu nascimento, no tempo do profeta Elias, através daquela nuvem que subiu do mar, que está aqui diante de nós. E depois veio a chuva que representou Jesus Cristo. E che poi è venuta pioggia, e la pioggia sarebbe Gesù Cristo. E nella tradizione carmelitana, na tradição carmelita, o Monte Carmelo é o monte da escolha, da adesão à vontade de Deus. É por excelência o Monte de Maria. É per eccellenza il monte anche della Madonna. A Virgem Maria, que muito tempo depois, em 1251, em um período difícil, apareceu a São Simone Stock, padre-geral da Ordem Carmelita. E allora lui si è messo in ginocchio davanti alla Madonna e ha detto: io vorrei un segno per dire che veramente. Então ele se colocou de joelhos diante de Nossa Senhora e disse que queria um sinal de proteção para ele e para a ordem. Então a Virgem Maria entregou a ele o escapulário, sinal de sua proteção, acrescentando que quem morre com esse hábito não irá para o fogo eterno. Questo è il segno della sua protezione. E poi ha cresciuto anche altre cose, ha detto che chi muore con questo abito non andrà al fuoco eterno. O Monte Carmelo é, portanto, o coração da festa de Nossa Senhora do Carmo, que foi celebrada com uma missa no Mosteiro Stella Maris, construído sobre a gruta do profeta Elias. A presidi-la o pároco de Nazaré, Padre Amjad Sabara. Na homilia, o sacerdote destacou a figura de Elias, que confiou em Deus nas dificuldades, e disse que nós, diante das dificuldades da vida, não precisamos ter medo, pois Jesus nos deu Maria como mãe. Ebbene, noi quest'oggi vogliamo ringraziare la Madonna e chiedere alla Madonna. Nós hoje queremos agradecer a Nossa Senhora e pedir que proteja todas as nossas famílias, nossos moradores, nossas paróquias, nossas instituições, que tanto precisam de paz e reconciliação neste Oriente Médio, perturbado e dividido. Queremos que Maria una a todos os seus filhos. Vogliamo che la Madonna ci unisca, è proprio la madre che chiediamo che unisca tutti i suoi figli. Os homens constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem os fez habitar em toda a terra e o mesmo fim. Deus, que a todos estende seus desígnios de salvação até que os eleitos se reúnam na Cidade Santa.
A afirmação feita por Paulo VI em 1965 na Declaração Nostra Aetate e que até hoje ressoa, especialmente em cidades como Jerusalém, onde vivem judeus, cristãos e muçulmanos. Para conhecer de perto essa realidade, alunos da Universidade Europeia de Roma vieram ao Pontifício Instituto Notre Dame para participar do Fórum Interreligioso Jerusalém e as religiões monoteístas, símbolos, atitude e vida real. Este é um dos locais centrais do cristianismo. Creio que esta cidade tenha tanto a ensinar a todo mundo. Tenho convicção e espero que as próximas gerações possam contribuir para este processo de paz, e estou seguro que isso possa acontecer efetivamente. Possa ser realizado efetivamente. Uma das experiências mais fecundas que pude escutar foi o de uma pessoa que está trabalhando no campo deste diálogo religioso, não de maneira teórica, teológica, mas prática, na qual as pessoas compartilham sabedoria e rezam juntas. Vejo que isso faz muita diferença no dia a dia e no processo de paz. É um termo que utiliza e que também rezan juntas y eso ha marcado mucha diferencia en el proceso de paz. Padre Imon abriu o fórum e falou que promover o encontro não é fácil. Pequenas iniciativas, no entanto, fazem a diferença. O rabino David Rose, engajado na promoção do diálogo interreligioso desde o pontificado de João Paulo II, destacou a evolução na unidade entre cristãos e judeus, hoje tidos pela Igreja como irmãos mais velhos. Não é uma harmonia perfeita, não façamos aqui a piedade de Michelangelo, mas aqui vemos a harmonia que acontece no cotidiano, nas dificuldades da família, que não é perfeita, mas é onde se cresce e se melhora junto. Hala Bukhari vive na cidade velha de Jerusalém. Muçulmana, partilhou como é conviver com pessoas de outras religiões. Minha família e eu não temos dificuldade de conviver com os outros. Algumas professoras em minha escola são cristãs e nós temos uma profunda amizade e visitamos umas às outras. Temos relações sociais com cristãos estrangeiros. Durante o mês do Ramadã, recebemos visitas de algumas freiras e eu as visito no Natal. Também temos amigos judeus, mas claro, a situação política é difícil em Jerusalém. Há poucos dias, Papa Francisco disse que precisamos valorizar a diversidade das culturas, não para alcançar uniformidade, mas harmonia nesse mundo que teme o diferente, que constrói muros. É preciso, portanto, promover o encontro. Não é harmonia perfeita. O ideal seria termos uma situação perfeita, porque todas as diferentes tradições da cidade têm sua própria beleza. Portanto, este deveria ser um lugar maravilhoso, harmônico, entre as diferentes tradições religiosas. Mas as religiões não funcionam a vácuo, elas funcionam em um contexto de identidade. Na terça-feira, 18 de julho, a Igreja Russo-Ortodoxa de Jerusalém, junto com muitas autoridades civis e religiosas, celebrou a reabertura do grande complexo da época czarista, dedicado a seu fundador, o Grand-Duque Sergei Alexandrovich Romanov. Situado no centro de Jerusalém, ao lado da Catedral da Santíssima Trindade, o pátio do Duque Sergei é considerado um dos mais elegantes prédios da cidade, construído com pedras provenientes da própria Rússia. Fundado já em 1890, o complexo serviu em princípio como hospedagem para peregrinos e como centro da Sociedade Imperial Ortodoxa da Palestina, a mais antiga ONG com finalidades humanitárias da Rússia inteira. No século XIX, quando foi aberta a missão eclesiástica, milhares de peregrinos russos vinham aqui todo ano, especialmente durante as cerimônias da Páscoa. Dezenas deles não tinham lugar onde ficar, não tinha ninguém que cuidasse deles. Na época, o governo russo conseguiu um acordo para poder construir albergues, mosteiros e também muitas escolas para o povo palestino.
A situação mudou depois da Revolução Bolchevique de 1917, cuja política visava a cancelação de todo e qualquer vestígio do precedente governo czarista. Foi um período muito difícil. A Rússia ficou completamente isolada e, por conseguinte, a missão na Palestina, os mosteiros e os outros prédios foram abandonados. Grande parte do prédio foi vendida pela União Soviética ao Estado de Israel, que a tornou sede do Ministério da Agricultura e da Ecologia até 2008, quando um acordo bilateral entre os dois estados estabeleceu que o pátio de Sergei voltaria à sua propriedade original, o Patriarcado Ortodoxo de Moscou. Agora, muitos anos depois da conclusão de muitas obras de reforma e reconstrução, enfim, reabrimos esses espaços e esperamos que possam servir aos mesmos fins que tinham originariamente. Um pequeno canto de paraíso aberto a todos aqueles que vierem em peregrinação a Jerusalém. A Sociedade Imperial Ortodoxa da Palestina, junto com as autoridades estatais russas, esperam tornar o prédio um centro cultural, além de espiritual. Aqui vão surgir de fato um museu, uma escola de teologia e uma grande biblioteca. Criou-se infelizmente a imagem de um lugar onde tem sempre guerra, onde se atira, onde se mata, mas na verdade esta é uma terra bonita, acolhedora. Para mim não há diferença. Onde quer que eu me encontre, em Jerusalém Leste, em Jerusalém Oeste, na Palestina ou em Israel, para mim tudo aqui é Terra Santa. Nunca aconteceu que eu fosse tratado como estrangeiro. Eu desejaria que todo russo que chegar aqui tivesse precisamente esta sensação nessa terra, tão sofrida, mas tão repleta de história. Uma terra tão santa. Concluiu-se na segunda-feira, 7 de julho, com o espetáculo de dança, o terceiro acampamento de verão para jovens palestinos com o nome Harmonia entre os Povos. Organizado na Fundação João Paulo II de Belém pela Academy Children Without Borders, o projeto foi realizado graças ao apoio do Consulado Italiano e da Universidade Italiana de Perugia. Os jovens palestinos, que se apresentaram com idades e proveniências diferentes, participaram de um curso intensivo de 2 semanas de dança e teatro. Durante o espetáculo, revezaram-se assim danças, atuações e apresentações artísticas. Esta é a terceira edição do acampamento Harmonia entre os Povos. Vieram 16 pessoas de Monte Cantino, na Toscana, em Itália, para formar nossos jovens, que puderam ensinar belas apresentações. Esses jovens têm grande potencial, mas precisam de alguém que cuide deles. Esses jovens que começam a estudar dança e música entendem que a arte pode fornecer para eles uma linguagem superior, para se comunicarem com todo mundo, apesar das diferenças religiosas, políticas e culturais, para criarem para si uma vida completamente diferente. À noite, foi também a oportunidade de entrega dos diplomas de conhecimento da língua italiana aos 21 alunos que frequentaram o curso na Fundação João Paulo II e que puderam dar um aperto de mão a várias autoridades civis e religiosas, entre as quais o custódio da Terra Santa, Padre Francesco Patton, o cônsul-geral da Itália em Jerusalém, Fábio Sokolovics, e o recém-eleito prefeito de Belém, Anton Salman. O curso é muito bom e formativo, porque estudamos 5 dias por semana. Eu, assim como os outros, tiramos grande proveito. Estou feliz por estar aqui, pois estamos festejando também a colaboração em andamento entre a Itália e a Palestina. Também premiamos alguns estudantes palestinos que têm a oportunidade de estudar em Perugia, uma universidade italiana muito boa e conceituada, para poderem depois voltar à Palestina.
Papa Bento XVI afirmou que a música é uma linguagem espiritual e universal, que pode se transformar em oração. Um ideal esse que encontrou confirmação no Conservatório Nacional Palestino Eduard Said. Parte integrante da Universidade de Birzeit, o conservatório providencia uma educação seja sobre os instrumentos musicais ocidentais, seja sobre aqueles orientais, visando a educação à música ocidental, mas também à preservação da herança cultural palestina. Desde a abertura da sede do Instituto em Jerusalém, cerca de 20 anos atrás, sempre ensinamos música às crianças a partir dos 5 anos de idade. Temos um programa acadêmico único que oferece aos estudantes de Jerusalém a oportunidade de aprender a música e desenvolver suas capacidades, aprendendo a tocar uma grande variedade de instrumentos musicais, entre os orientais, o oud, o kanun, o tambor e a flauta, enquanto, entre os ocidentais, violoncelo, violino, contrabaixo, saxofone e clarinete. O conservatório conta hoje com mais de 1.000 estudantes matriculados nas suas 5 sedes de Ramallah, Nablus, Gaza, Belém e Jerusalém. Eles provêm de contextos diferentes, mas todos têm a esperança de realizarem sonhos e ambições graças à sua formação musical. Gostava deste instrumento também antes de entrar para o conservatório. Amava o violino. É uma experiência belíssima, muda a vida. Gostaria de estudar musicoterapia e ajudar neste âmbito. وراح أساعد بهذا الشيء إنه هي آلة كلاسيكية وأنا كتير بحب أسمعها. O oud é um instrumento clássico que eu gosto de ouvir e é fácil para mim. O som é tão suave e bom. Temos professores que nos ensinam oud, nai, flauta oriental e bandolim. Escolhi o oud e comecei a tocá-lo e gostei a tal ponto que continuei. فأنا اخترت العود وبلشت فيه وكتير حبيته وكملت. Bravo! O conservatório, inclusive, oferece uma oportunidade aos professores que podem, assim, contribuir para a educação dos jovens e também continuar a perpetuar uma tradição musical. É meu primeiro verão no conservatório. Comecei no ano passado como suplente. Nunca pensei em ser professor de música ou de pianoforte, mas quando me pediram para eu vir aqui como suplente, fiquei envolvido pelos estudantes que queriam aprender e fiquei feliz por ensinar e transferir para eles meus conhecimentos. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site